Por mim e pela minha colega Isaura Neto. Trabalhámos em conjunto, articulámos ideias, mas enfim, cada um de nós também tem a sua perspectiva. No final apresentamos uma síntese, digamos, conjunta, ok? Pronto. Então, vamos avançar. Esta é a panorâmica do que vamos falar. Espero que se veja. Desculpa, é para ali que eu tenho que apontar. Aproveitando o título deste congresso, deste encontro, ou seja, Grupalidade, Impacto Social e Ética, o caleidoscópio dos vínculos, entendemos aproveitar esta oportunidade para refletir sobre a dimensão ética em psicoterapia analítica do grupo. A ética é uma constante na nossa vida, está bem, obrigado, na nossa clínica com psicoterapeutas e analistas em contexto individual e em grupo, assim como das nossas instituições. Mas os valores éticos permanecem muitas vezes silenciosos, invisíveis, até serem ultrapassados ou violados. A tecnologia, o multiculturalismo, os conflitos mundiais, o narcisismo, a imprevisibilidade e a velocidade da mudança existente no mundo de hoje tornam ainda mais complexa e desafiante a nossa profissão e a nossa vida. Ao longo do tempo, transformamos na forma de ser analistas, mas procuramos manter sempre uma atitude analítica alicerçada na ética, em abono da verdade e em benefício dos nossos pacientes. Ética é um ramo da filosofia que se dedica ao estudo e reflexão sobre os princípios que orientam o comportamento humano, sobre o que está supostamente certo ou errado em termos individuais e sociais. É uma reflexão sobre a própria moral num determinado contexto. Existe uma relação intrínseca entre o modelo conceptual da grupo-análise, a sua técnica e os seus princípios éticos. A Sociedade Portuguesa de Grupo-Análise e Psicoterapia Analítica de Grupo, que nós representamos aqui, tem um código ético-deontológico com princípios gerais, a relação do grupo analista com os grupo-analisantes, com os seus supervisantes, com colegas, com a própria sociedade, e tem uma comissão de ética e deontologia que tem por objetivo cumprir o cumprimento das normas ético-deontológicas. A prática da grupo-análise, como processo terapêutico e como método de investigação, tem por base uma relação especial entre várias pessoas num contexto de grupo analista e os grupo-analisantes. A proximidade e a natureza dessas relações, bem como a dinâmica e os afetos gerados no grupo, impõem um posicionamento ético rigoroso, necessariamente orientado pelos valores da dignidade humana e da correta observância dos direitos de cada um. Portanto, o nosso Código de Ética, isto é uma breve passagem, tem uma série de princípios, constitui no fundo a lei, não é, da nossa sociedade, como vocês podem ler ali alguns dos princípios, como por exemplo, é dever do grupo analista atuar apenas no interesse dos seus pacientes. E por aí fora. Aquilo que alguns autores chamam a pós-modernidade, ou uma segunda fase, ou uma fase mais avançada da pós-modernidade, isto são conceitos discutíveis, mas que eu achei interessante pôr, condiciona a organização do nosso inconsciente de múltiplas formas. Passa, nomeadamente, a desconstrução da ordem simbólica tradicional, promovendo o declínio daquilo que se chama a lógica do todo, em que as narrativas unificadoras e globais da modernidade perdem relevância. A história e os acontecimentos não são lineares e nem sempre regidos pela razão. Predomina uma multiplicidade de perspectivas e não existem verdades absolutas, emergindo a relatividade e incerteza como características e valores. A relevância do relativismo pode dificultar muitas vezes a construção de significados estáveis. Portanto, tem aspectos positivos e eventualmente negativos. Caracteriza-se também pela esta época, chamemos-lhe assim, pela indeterminação e singularidade, aspectos que implicam uma atenção específica ao que é diferente e singular, sem imposição do enquadramento ou referências rígidas. A sociedade atual do espetáculo, com o seu imediatismo imagético, dificulta a aquisição do simbólico, com repercussões na organização do inconsciente e, consequentemente, de possibilidades de elaboração mais profunda. Sintomas e configurações clínicas que não se enquadram nas formações clássicas do inconsciente e que exigem uma abordagem nova e interdisciplinar.
A pós-modernidade e a pós-verdade, que alguns autores chamam, porque estamos na era da pós-verdade, coexistem e influenciam-se mutuamente. A fragilização das verdades, onde estas são percepcionadas como relativas e onde a subjetividade prevalece sobre os factos, numa cultura de consumismo e de imediatismo, cria o terreno para a pós-verdade. As informações são consumidas e não verificadas. A pós-modernidade e a pós-verdade podem assim promover radicalismos, quer pela desvitalização ou fragmentação de valores, quer pela polarização, gerando posições extremadas. Surge uma constante redefinição do que é verdadeiro ou falso, e muitas vezes as redes sociais potenciam esta situação. Vivemos numa época de pós-verdade, não interessa se aquilo que se diz é verdadeiro ou falso. Já não é o ver para crer, vejo, mas decido se acredito ou não naquilo que vejo. Entre outros aspectos, isto leva à formação de falsos selves e à construção de realidades alternativas e distorcidas. A Grupo Análise tem aqui um papel fundamental de constituir um espaço de reflexão e transformação, visando uma melhor compreensão de si e do outro, do semelhante, mas sobretudo do diferente. Tem assim um papel social relevante. O terapeuta deve então desenvolver uma autoobservação constante, refletindo sobre o seu papel e desempenho enquanto técnico e agente realizador da transformação pessoal e social. Temos estado a falar disto neste congresso. A Grupo Análise enfrenta desafios éticos e técnicos. Como lidar com as novas configurações clínicas que se caracterizam por um déficit de simbolização? As mudanças socioculturais pós-modernas que enfatizam, entre outros aspectos, a informação e comunicação imediatas, assim como o predomínio da imagem face ao discurso e ao texto e da ação face à reflexão, colocam desafios a uma teoria prática baseada na elaboração e construção partilhada de significados. Neste mundo, eu pus aqui virado ao contrário, é uma expressão, uma forma. A questão da ética e de uma ética de responsabilidade impõe-se cada vez mais. As redes sociais, como a energia escura do universo, condicionam a sociedade e os movimentos sociais. São usadas para a manipulação da opinião pública que vota depois democraticamente, entre aspas. Jovens e adultos vivem mais nas redes sociais que no contacto real, por vezes já com limites pouco definidos entre o virtual e o real. Entre outras vertentes, temos, por exemplo, a designada manosfera, uma subcultura digital que preconiza a misoginia e potencia aquilo que se chamam os incels, radicalizando jovens e adultos, criando falsos selves. Os influencers manipulam muitas vezes por aquilo que se pode designar identificação adesiva. Estes contextos implicam da parte do grupo analista uma atenção àquilo que pode ser para o paciente o prazer imediato, em detrimento da sua verdade ou estabilidade. O grupo analista depara-se também com o individualismo contemporâneo. Como lidar com os grupos? Como valorizar o grupo terapêutico analítico quando se tende atualmente a desvalorizar o coletivo e os vínculos? Isto é uma discussão interessante. O indivíduo isolado não existe. Um sujeito é um sistema aberto, dinâmico e não linear, em constante interação com o meio. A mente está integrada com todo o organismo e contextualizada pelo meio em que se insere, usualmente grupal. A dimensão ética, neste contexto, emerge na valorização das diferenças entre os diferentes membros do grupo, que criam um campo intersubjetivo mais do que a soma das partes. A técnica ou a ação do grupo analista implica, sobretudo, uma constante ética de responsabilidade. A perspectiva intersubjetiva contemporânea exige princípios éticos elaborados, visando, entre outros aspectos, respeitar a identidade do outro numa relação de verdade. É importante que o analista tenha desenvolvido uma capacidade de ambivalência amadurecida para lidar com as atitudes mais extremadas ou polarizadas. Exige do grupo analista uma constante vigilância e leitura do seu inconsciente na interação com os grupos analisantes e com a matriz grupo analítica. O processo transferencial em grupo, com múltiplas transferências, implica da parte do grupo analista uma permanente atenção à sua contra-transferência e aos condicionamentos perceptivos inerentes a esta dinâmica. Vou passar aqui. Estes autores falam do mito da neutralidade.
o mito da interpretação sem sugestão, o mito da transferência não contaminada, o mito da objetividade e o mito da mente isolada. Tudo isto são mitos, não é real. Nós estabelecemos relações intersubjetivas com os nossos pacientes. Até que ponto a suposta abstinência do analista é de facto neutral? Não dependerá isto de um sistema de crenças do analista acerca do funcionamento do ser humano? Mesmo na intenção empática do analista, ele não é neutral. Vai, através da empatia, satisfazer os desejos do paciente de ser compreendido. O que é importante é que o analista tenha consciência dos seus próprios princípios pessoais organizadores, inclusive as suas teorias de referência, e como estes princípios condicionam inconscientemente a sua compreensão analítica e as suas intervenções. A relação entre intersubjetividade, inconsciente e ética constitui uma tríade importante para a compreensão da dinâmica inerente ao padrão, à matriz e ao processo de grupo analítico. São 3 conceitos da Escola Portuguesa de Grupo Análise que são importantes para nós. A intersubjetividade, como espaço dinâmico de relação entre subjetividades, constitui uma via privilegiada de acesso ao inconsciente, quer na relação dual, quer na relação grupal. Os analistas têm poder sobre os seus analisantes, dados os aspectos transferenciais de influência e de assimetria relacional. Aspectos narcísicos, perversos e de interesses do analista podem fazer com que este utilize este poder em benefício próprio, coartando, nomeadamente, a autonomia do analisante. O poder, a autoridade do analista deve ser entendido mais na área da sua responsabilidade com o analisante. Portanto, isto são alguns aspectos que eu considero que são importantes a ter em consideração, quer do ponto de vista da técnica, quer do ponto de vista ético. Outros aspectos a considerar éticos, outros aspectos a considerar da parte do grupo analista. Ele tem que ter uma capacidade de autorreflexão e da identificação dos seus pontos cegos. Deve estar atento aos seus movimentos contratransferenciais. Uma manutenção do setting e da confidencialidade, nomeadamente entre os membros do grupo. Porque os membros do grupo não estão sujeitos ao código de ética. Os grupo analistas estão. Respeitar os limites pessoais de cada elemento do grupo e ter atenção à violação desses limites. Estão ali alguns exemplos e que comprometem o processo analítico. Estes são apenas alguns dos exemplos de violação dos limites que nós, grupo analistas, devemos estar atentos. Os limites terapêuticos são essenciais para proteger tanto os analistas quanto os pacientes. Estabelecer e manter limites claros é responsabilidade do analista, atendendo à responsabilidade assimétrica. Isto reenvia para o conceito de mutualidade assimétrica, do Aron, que existe na configuração da relação terapêutica e é fundamental para uma relação terapêutica ética e eficaz ao serviço da análise. Quando o analista ultrapassa ou viola os limites, destrói a relação terapêutica. As violações dos limites têm potencial para destruir o tratamento. Também na área da investigação, 2 apontamentos. Não pôr os interesses de investigação à frente dos interesses dos pacientes e utilizar sempre a figura do consentimento informado, sempre que necessário. Ainda dentro da ética do grupo analista, estar atento aos movimentos regressivos dos elementos do grupo e atender às implicações que este processo pode ter na vida real dos mesmos. Lidar com os conflitos emergentes, nomeadamente com a formação do antigrupo, que é um conceito do Nietzsche. Identificar e lidar adequadamente com os processos também de idealização do analisante. Ter sempre presente os movimentos de identificação e projeção e não reagir pessoalmente. E depois há aqui uma frase do Etchgoyen, que para mim é muito importante, complementada por uma frase de uma psicanalista nossa, que é a Maria José Gonçalves, em que refere que, de facto, as falhas éticas conduzem a falhas técnicas e as falhas técnicas conduzem a falhas éticas. A ética emerge na capacidade de suportar situações tais como interpretar sem colonizar e não impor modelos pré-concebidos de cura.
Também, na seleção de elementos para o grupo, o analista deve considerar o impacto que o novo elemento poderá ter na matriz grupo analítica e nos restantes membros do grupo. Antes da entrada para o grupo, as regras de funcionamento inerentes ao mesmo devem ser bem explicadas e aceites. Os interesses dos analisantes estão sempre em primeiro plano e o analista deve ser responsivo às necessidades dos mesmos, necessidades estas que surgem em níveis e fases diferentes. Deixa-me só ver a hora, desculpem lá. Dá tempo. Portanto, o analista deve pôr os interesses dos pacientes sempre em primeiro lugar. Eu fazendo uma... quero dar um exemplo de uma leitura minha sobre um exemplo que o Dr. Azevedo e Silva, que foi nosso presidente honorário, que uma certa homenagem que eu faço a ele, quando ele desenvolve o seu trabalho sobre comunicação metadramática, ele dá um exemplo muito curioso, que no grupo havia um paciente que, em resistência, estava a querer desistir da grupo análise. E não havia volta a dar, aparentemente. E, a certa altura, sabendo o analista que ele tinha uma casa fora da cidade, com vários quartos, que ele estava a pensar arrendar ou vender ou qualquer coisa para ganhar dinheiro, o analista, então se ele não tinha dinheiro para pagar a aula, sugeriu-lhe que talvez ele pudesse pagar a análise dele em metros quadrados. Não sei se me faço perceber. Okay. Isto aparentemente poderia parecer uma coisa não ética, mas foi uma intervenção e ele continuou, riu-se, acharam graça, discutiram, que ideia tão curiosa, não é? Tão diferente. Isso foi ultrapassado. Claro que ele não vou pagar a análise dele em metros quadrados, mas foi um processo de ele continuar a análise e, de algum modo, ultrapassar as defesas que estavam ali. E, portanto, isto é mais complexo do que eu estou a dizer agora, mas não tenho tempo. E, de qualquer maneira, qualquer coisa a gente ia pensar, mas coisa tão estranha, tão coisa tal. Foi ao serviço do paciente. Pronto, isto foi um apontamento que eu quis fazer. Em relação à grupo análise online, os aspectos éticos adquirem novos contornos na grupo análise online, uma vez que a intimidade e a privacidade coexistem. Neste contexto, novas configurações do setting implicam uma atenção específica aos aspectos da técnica e da ética. O analista, de acordo com a sua natureza, análise pessoal, formação e supervisão, teorias implícitas e supervisor interno, este supervisor interno é um conceito, agora não me lembro o nome dele, um autor, Patrick Eismant, poderá, portanto, com base nisto, o analista poderá construir criativamente a sua forma de ser grupo analista, de acordo com a ética pessoal, deontológica e institucional. Também nas instituições analíticas é preciso ter alguns cuidados. As relações que se estabelecem dentro das sociedades analíticas, como contactos, formação contínua, etc., podem, por vezes, potenciar a transmissão de violações éticas de vários tipos. E isto pode dificultar a identificação de problemas de cariz ético. Os próprios analisantes, muitas vezes, em certas situações, tendem a defender os seus analistas quando estes eventualmente são alvo de referências. Também conflitos de disputa de poder ou de cariz narcisista dentro das sociedades podem afetar uma verdadeira ética. É preciso cuidado em estabelecer ligações extra-setting analítico potenciadas por aspectos transferenciais que podem servir outros interesses que não os interesses específicos da análise. E termino com duas referências, uma do Laszlo Ávila, está aqui também comigo, que de facto considera importante que aspectos éticos, aspectos políticos possam ser discutidos em fóruns alargados. Este é um fórum alargado e achei muito interessante pôr. E uma frase também de um livro da nossa colega Isaura Mancenet, está aqui comigo, e da Margarida França, e que refere, é tirado do livro da Escola Portuguesa de Grupo Análise, está em inglês,
e que refere que, de facto, nós estamos sempre a tentar continuadamente aperfeiçoar os nossos modelos e que, de facto, comunicar os nossos pontos de vista em fóruns mais alargados é uma boa maneira de nos tornarmos melhor grupo analistas. E pronto, é tudo. Muito obrigado. Desculpem se foi um bocado depressa.